Noir é um solitário feio e estúpido, demitido do emprego após sofrer discriminação por vir de uma família de baixa classe. Na esperança de subir de nível, ele explora uma masmorra secreta, matando monstros e desbloqueando habilidades poderosas, tornando-se subitamente forte, com todas as garotas agora querendo provar sua carne super poderosa. Antes disso, Noir acorda animado, pronto para começar seu novo trabalho como bibliotecário, pois lhe faltam neurônios para frequentar o ensino médio. No momento em que Noir sai para a sala de estar, ele vê seu pai desesperado no chão e sua mãe chorando. Seu pai o informa que não poderá trabalhar como bibliotecário, pois o filho de um nobre de classe superior conseguiu o emprego. Decepcionado, Noir manda o pai se levantar, e nesse momento percebemos de quem Noir herdou sua feiura, já que o próprio filho o chama de gordo feio e inútil. Desesperado por dinheiro, Noir começa a pensar no seu próximo passo. Nesse instante, sua irmã do Alabama, Alice, entra furiosa para perguntar quem tomou o lugar de seu irmão inútil. Ela sente pena dele e o abraça, apertando seus melões contra o peito, sugerindo que ele faça o exame para a Academia de Heróis. Noir pensa na sugestão da irmã e diz a ela que um Zé Ninguém como ele não conseguirá passar no teste. Alice o incentiva a tentar, prometendo estar lá para ele, mesmo que ele se torne um peso morto total. Tendo aceitado fazer o exame, Noir sai de casa. Caminhando pelas ruas, ele de repente ouve alguém chamando seu nome. Olhando para trás, tudo o que vê são dois enormes canhões vindo em sua direção. Ele percebe que essas belezas pertencem à sua feia paixão de infância, Emma. Animada, Emma lhe diz o quão feliz está por ambos terem começado a trabalhar como bibliotecários. No entanto, quando Noir lhe dá a má notícia, ela fica desapontada. Vendo sua mudança de humor, ele tenta animá-la, e ela lhe conta a boa notícia que tem sobre como ele poderia usar sua habilidade. Sentindo-se um personagem secundário sem desenvolvimento de enredo por toda a vida, Noir relata como sua única habilidade é a do Grande Sábio, que lhe permite saber algumas coisas sobre o presente e o futuro, pois ele tem acesso para fazer qualquer pergunta ao Grande Sábio. Infelizmente, Noir não pode usar o poder porque, após invocar o Grande Sábio, ele sente uma dor de cabeça terrível, que o faria desejar a morte. No entanto, Emma lhe diz que encontrou um livro antigo que afirma que, sempre que o Grande Sábio de outrora tinha uma dor de cabeça terrível por sua habilidade, ele exigia beijos de suas esposas. Emma lhe diz que deve ser assim que o velho sábio evitava as dores de cabeça causadas por sua habilidade. Ao ouvir isso, Noir entra em pânico, pois nunca beijou uma mulher antes, assim como todos vocês, perdedores assistindo ao vídeo agora mesmo. Emocional. Droga. Ela então pergunta se ele quer tentar, e Noir fica animado e vai para o beijo, mas Emma o impede e sugere que eles vão para um lugar mais romântico. Logo eles vão para um local isolado e se beijam ao chegar lá. Assim que se beijam, a Excalibur de 3 polegadas de Noir faz uma aparição, para seu grande constrangimento. Emma, no entanto, sente-se lisonjeada por ele a achar atraente. Noir então acessa sua habilidade de Grande Sábio para pedir conselhos sobre como se fortalecer para o exame de admissão. O sábio sugere explorar uma masmorra oculta próxima, prometendo que lutar contra monstros o fará subir de nível mais rápido do que um jogador em fim de semana de XP em dobro. Após usar sua habilidade, Noir sente a dor de cabeça habitual, e em seus devaneios de repente beija Emma. Ela fica vermelha brilhante, mas Noir continua beijando, alegando que é a única cura para sua dor de cabeça. Logo depois, Noir encontra a masmorra e segue pra lá sozinho. Armado com um feitiço dado a ele pelo Grande Sábio, ele grita umas merdas de Harry Potter e milagrosamente abre a porta enorme. Lá dentro, ele de repente ouve uma voz o guiando para o segundo andar, onde ele avista uma vadia inútil amarrada com correntes, de olhos fechados. Exatamente como eu gosto. FBI, abram! Noir encara a mulher e seus deslumbrantes bolos de arroz. Ele está assustado, mas logo percebe que ela é a dona da voz que o tem guiado. Lá, ela lhe diz para tocar sua testa. Noir pergunta se pode tocar algo mais macio, mas a voz responde chamando-o de virgem feio e recusa. Quando ele toca a testa dela, é transportado para o passado dela. Ela se apresenta como Olivia e explica como ficou presa pelas correntes ao tentar conquistar a masmorra. Olivia revela que as correntes são amaldiçoadas e ela morrerá se alguém tentar removê-las. Ela também menciona que está presa na masmorra há 200 anos, nunca esperando encontrar alguém que pudesse ouvi-la e falar com ela. Ela pergunta por que ele está na masmorra, e quando ele explica sua necessidade de se tornar mais forte, ela promete passar suas habilidades, já que não as usaria de qualquer forma. Então, ela o instrui a pressionar a testa dele contra a dela para transferir a habilidade. Ele obedece, sentindo-se estranhamente calmo enquanto o poder dela flui para ele. Olivia lhe diz para chamá-la de sua mestra e explica que ele agora tem habilidades criativas, de concessão e de edição.
Essas habilidades permitem que ele crie, pegue ou remova o que quiser, seja em si mesmo ou em outra pessoa. Olivia também acrescenta que ele precisará de pontos de vida para usar suas habilidades, que pode ganhar comendo boa comida, gastando dinheiro ou participando do desenvolvimento do enredo. Ao ouvir isso, Noir protesta que as exigências de Olivia são ridículas. Em resposta, Olivia o informa sem rodeios que ele estará morto assim que seus pontos de vida chegarem a 0. Após testar sua habilidade criativa e derrotar uma criatura pegajosa, Noir perde alguns pontos de vida e volta para casa. Ao retornar, ele é mimado por Alice, o que aumenta seus pontos de vida graças à satisfação que isso lhe traz. Na tarde seguinte, Noir espera por Emma, planejando pedir-lhe ajuda para recuperar seus pontos de vida. Quando ela chega, ele fica surpreso ao vê-la em um traje deslumbrante que revela suas bazungas. Noir compartilha sua opinião honesta sobre o vestido dela, e Emma casualmente menciona como está acostumada a todos olhando para seus canhões gigantes. Ele então pede um abraço e enquanto ela o abraça, ele não consegue evitar sentir seus atributos pressionando contra o peito. Após ganhar mais pontos de vida, Noir cria uma habilidade de gelo perspicaz. Testando-a em Emma, ela reclama de suas costas rígidas por carregar o peso no peito. Para ajudar, Noir usa suas habilidades para reduzir seus melões. Percebendo que seu peito agora está tão plano quanto a terra, Emma fica furiosa. Noir imediatamente se arrepende de suas ações e os restaura ao tamanho original. No dia seguinte, Noir chega na academia de heróis e imediatamente percebe que todos lá são musculosos e descolados, ao contrário dele. No entanto, ele avista Emma, que revela ter largado o emprego para ficar com ele porque são amigos. Lá, eles são instruídos a formar uma equipe, mas muitas pessoas evitam Noir porque ele é conhecido por cheirar a bosta de elefante. Apesar disso, uma feia chamada Lenor se aproxima de Noir e Emma, ansiosa para formar uma equipe com eles. As instruções são para encontrar materiais raros, que eles devem apresentar para calcular seus pontos. No entanto, quando lhes é dito para começar, Noir insiste em procurar os materiais sozinho, sem a ajuda de Emma. Mais tarde naquele dia, Noir entra na masmorra e encontra um ceifador mortal de nível 99. Após uma batalha extenuante, ele consegue derrotar o ceifador usando suas habilidades. Saindo vitorioso da masmorra, Noir mostra a Olivia o crânio do ceifador. Decepcionada, Olivia o informa que pode não ser de nenhuma utilidade para ele. Quando os resultados são anunciados, Noir e sua equipe esperam nervosamente, pois seus nomes não são mencionados para o 3º ou 2º lugar. Para seu choque, eles são declarados os vencedores do 1º lugar por trazerem os materiais mais raros. Curioso, Noir confronta Olivia sobre sua anterior desconsideração pelo crânio do ceifador. Ela explica que, comparado ao demônio que ela havia enfrentado, o crânio tinha pouco valor. Animado, Noir leva a boa notícia para casa, para sua família, que celebra até saber da taxa de inscrição de 300.000 réus. Ao ouvir a boa notícia, Alice pula em Noir, alegando brincalhona que quer roubar um pouco da sorte dele. O doce momento Lar Doce Alabama deles é interrompido pelo pai gordo, que começa a gritar com eles. Noir então conta à sua família sobre a taxa de inscrição que devem pagar em uma semana. O pai falido de Noir começa a chorar, admitindo que não consegue arranjar o dinheiro. Determinado, Noir os assegura que encontrará uma maneira de conseguir o dinheiro sozinho. Noir volta para a masmorra para contar a Olivia sobre a taxa de inscrição. Ela sugere que ele lute contra mais monstros e venda seus materiais raros, mas Noir descarta a ideia, não querendo atrair mais atenção para si mesmo após o exame de admissão. Ele também explica como deixou Lenor levar o crédito por matar o ceifador, imaginando que ninguém acreditaria que um perdedor fraco como ele o fez de qualquer maneira. Ao ouvir isso, Olivia aconselha Noir a trabalhar na Guilda dos Aventureiros. Ao chegar à guilda, Noir é inicialmente intimidado por um lenhador gigachad massivo de nível 169. Felizmente, ele é salvo pela inútil recepcionista da guilda, Lola, que manda o gigachad se afastar. Noir não consegue deixar de admirar a pele impecável de Lola e seus impressionantes melões. Ao pegá-lo olhando, Lola pergunta se é a primeira vez dele na guilda. Ela explica como a Guilda dos Aventureiros funciona e diz que ele deve se registrar listando suas habilidades em um formulário. Noir está tão animado e se pergunta por que Lola cheira tão bem, ao contrário dele, que só toma banho uma vez a cada ano bissexto. Vendo o que Noir escreveu sobre suas habilidades, Lola lhe diz que é impossível ele ser o sucessor de Olivia. Ela tira uma pedra de discernimento e instrui Noir a colocar a mão nela para verificar suas afirmações. Noir, curioso, pergunta o que ela fará se ele estiver certo. Com um sorriso brincalhão, Lola responde que levantará a saia e confessará seu amor a ele. Motivado pela recompensa tentadora, Noir coloca a mão na pedra, revelando que possui as habilidades de Olivia. Nesse momento, Lola levanta a saia e o chama de Lord Noir, dizendo que o ama. Assim que Noir vislumbra sua armadura de enredo, seus pontos de vida disparam como loucos.
Lola imediatamente vai direto ao assunto, perguntando a Noir sobre as missões que ele quer aceitar. Ele responde que deve ganhar 300 mil reais em uma semana. Primeiro, Lola lhe mostra que ele deve pegar gafanhotos arco-íris raros. Quando ele concorda em assumir a tarefa, ela o tranquiliza de que ele pode fazê-lo, apontando que suas habilidades o guiarão. Lola então surpreende mencionando que acha homens capazes atraentes, o que o deixa chocado após suas dúvidas anteriores. Depois disso, Noir parte para encontrar os gafanhotos. Antes de usar sua habilidade de grande sábio, ele deseja que Emma estivesse com ele para beijar sua dor de cabeça, mas ele improvisa criando imunidade à dor de cabeça. Consultando o sábio, Noir descobre a localização dos gafanhotos e os captura com sucesso. De repente, ouvindo seu nome, Noir se vira e vê Emma, que inesperadamente tenta atingi-lo. Ele desvia do ataque dela e fica animado ao vê-la. Sua empolgação aumenta ainda mais ao notar seus impressionantes melões balançando. Então Emma o acusa de quebrar a promessa de infância deles. Noir se desculpa por não ter discutido seu desejo de se tornar um aventureiro com ela antes e tenta acalmar as coisas beijando-a. Logo depois, Noir e Emma retornam à guilda com os gafanhotos. Lola recompensa Noir com 250 mil reinos. Ela então se aproxima para dizer que ele é um belo homem e lhe oferece outra missão. Vendo isso, Emma fica com ciúmes e diz a Noir que também se tornará uma aventureira para segui-lo em suas missões. As duas malvadas entram em um impasse mexicano por um perdedor inútil, cada uma encarando a outra. Enquanto começam a trocar razões para estarem mais perto dele, Noir fica cada vez mais envergonhado, percebendo que outros aventureiros na guilda já os estão observando. Para acalmar a tensão, ele rapidamente as tranquiliza de que as valoriza igualmente e não quer favorecer uma em detrimento da outra. Mas Lola sugere a Noir que eles deveriam jantar juntos mais tarde. Emma, sentindo-se chateada, confronta Lola com raiva por tentar seduzir Noir bem na frente dela. Mais tarde naquele dia, Emma e Noir partem para capturar o coelho gigante do tamanho de um monstro. No caminho, Emma avisa Noir para ficar longe de Lola, sugerindo que ela tem planos para ele. De repente, eles são emboscados por goblins fedorentos. Noir usa sua habilidade de bala de pedra para atingir as bolas dos goblins, mas o enorme monstro coelho mata rapidamente o segundo goblin. Emma jura derrubar o monstro sozinha, dizendo a Noir que Lola estaria em cima dele se ele fizesse todo o trabalho. Emma usa todos os seus poderes tentando derrotar o coelho, mas percebe que é fraca. Rapidamente, Noir distrai o coelho enquanto puxa Emma para se esconder. Noir tenta aprimorar os poderes de Emma usando os seus, mas logo percebe que lhe faltam pontos de vida suficientes. Para ganhar pontos, Noir pergunta a Emma se pode mordiscar a orelha dela, surpresa, mas disposta a entrar na brincadeira. Emma concorda. Enquanto Noir começa a sugar a orelha dela, Emma começa a fazer barulhos felizes, desfrutando da sensação. Infelizmente, a sucção atrai a atenção do coelho enorme, que agora sabe o esconderijo deles. Percebendo isso, Noir suga mais rápido, fazendo Emma ficar super. Bem a tempo, ele reúne pontos de vida suficientes e aprimora as habilidades de Emma, permitindo que derrotem o enorme coelho juntos. Na guilda, Noir relata que Emma derrubou o enorme coelho sozinha. Emma então agradece a Lola pela chance de se juntar a Noir na missão. Mais tarde, Noir usa suas habilidades para teletransportar o coelho morto para que as garotas possam desfrutar de sua carne. Desculpe, quis dizer a carne do coelho. Eles compartilham a carne com outros aventureiros durante uma festa de celebração organizada em homenagem a Noir. Logo, Noir e Emma arrecadam dinheiro suficiente para a taxa de inscrição e entram com sucesso na academia. Enquanto discutem as mudanças em suas vidas, Maria, a filha estúpida e mimada do Duque Albert, passa por eles. Emma rapidamente instrui Noir a curvar a cabeça enquanto Maria passa. Intrigado, Noir pergunta a Emma quem ela é. Ao saber que ela é a filha do Duque, ele decide usar seus olhos perspicazes para verificar suas habilidades. Para sua surpresa, Noir diz a Emma que Maria está amaldiçoada e que morrerá em seu 16º aniversário, que se aproxima em breve. No dia seguinte, Alice diz a Noir que também fará o possível para entrar na Academia de Heróis no ano seguinte, e Noir lhe diz que ela é muito burra para isso. A conversa deles é interrompida pelo pai gordo, que se pergunta o que fez de errado ao criá-los. Tendo saído de casa, Noir encontra Emma, que sugere que se cumprimentem a caminho da escola. Eles encontram um arbusto próximo e começam a se beijar antes de ir para a escola. Na escola, eles são obrigados a usar distintivos exibindo suas patentes. Ao entrarem na sala de aula, os outros alunos começam a ignorar Noir e o julgam como um Zé Ninguém, mas prestam atenção em Emma, atraídos por seus melões. De repente, Maria entra na sala de aula com sua amiga fracassada, Amene, e nota Noir.
Ela se aproxima dele, reconhecendo-o como parte da equipe que ganhou o primeiro lugar no exame de admissão, chocando-o e ao resto da turma. Logo, eles são instruídos a ir para a primeira aula. Ao chegarem, os alunos ficam surpresos com a força de sua professora. A professora se apresenta como Elna e explica sua trajetória como ex-mercenária antes de se tornar professora. Elna anuncia que lhes ensinará técnicas defensivas e seleciona Noir como objeto de demonstração. Ela o instrui a atacá-la com sua espada dura, mas Noir hesita. Elna o assegura de que ele não conseguirá arranhá-la. Ao ouvir isso, Noir usa seus olhos perspicazes nela e percebe que ela está no nível 232, o que a torna insanamente forte. Imediatamente, Noir saca sua espada. Mas antes que ele possa atacar, Elna usa rapidamente uma habilidade para evadir seu golpe, demonstrando sua técnica de passo para trás. Ela então instrui Noir a tentar se defender do ataque dela, usando o mesmo método que ela usou. Assustado, Noir reconhece a força de Elna, e ela lhe diz como evadir seu ataque. No entanto, antes que ele possa reagir, ela o atinge rapidamente com força, fazendo-o cair de bunda. Dominado pela dor, Noir começa a chorar. Vendo isso, Elna o cura e o encoraja a tentar novamente. Ela então anuncia à turma que recompensará qualquer um que conseguir evitar seus ataques com um prêmio que certamente desfrutarão. Ao ouvir isso, Noir se levanta confiante. Enquanto Elna tenta atacá-lo novamente, ele executa o passo para trás sem falhas. Como ele venceu, Elna lhe dá o prêmio prometido e de repente senta em sua barriga, esfregando seus bolos de arroz sobre seu mini, fazendo-o deixar uma grande mancha em suas calças. Testemunhando isso, os alunos masculinos ficam com ciúmes de Noir se divertindo, mas ele grita de dor após não conseguir respirar. Após um momento, Elna se levanta e Noir percebe que desfrutou cada pedacinho do que Elna fez a ele, fazendo seus pontos de vida aumentarem. Emma corre para ajudá-lo, perguntando ansiosamente se ele está bem, preocupada que ele possa começar a preferir os bolos de arroz de Elna em vez de seus melões recém-espremidos. Em seguida, Elna diz aos alunos que devem formar pares para a próxima aula. Ao ver Noir e Emma tentando formar par, ela os instrui a não fazê-lo, presumindo que estão namorando. Noir esclarece que ainda não estão namorando, enquanto Emma acrescenta que são apenas amigos coloridos. Elna também instrui Maria e Amain a não formarem par, fazendo com que Maria se aproxime de Noir como seu parceiro. Emma, emparelhada com Amain, fica ansiosa ao notar Maria se aproximando de Noir. Elna os direciona para se derrubarem e Noir pede a Maria para atacar primeiro, usando rapidamente sua habilidade para ajudá-la. Ela o derruba, mas imediatamente se sente fraca e desmaia, fazendo o rosto feio de Noir cair entre seus melões. A Matt percebe isso e rapidamente ajuda a carregar Maria para fora do campo de treinamento. Então, Noir usa seus olhos perspicazes para verificar e ver que a maldição a afeta. Ele começa a se perguntar se pode usar suas habilidades para editar a maldição, mas percebe que precisaria de 8.000 pontos de vida para isso. Ele imediatamente usa a habilidade do Grande Sábio para perguntar como pode conseguir pontos de vida suficientes. O Grande Sábio o aconselha a alinhar todas as garotas e tocar seus melões 2 a 2. Ele receberá 2.000 pontos de vida se conseguir sentir todas elas. Noir começa a sentir uma dor de cabeça latejante, pensando que não conseguiria ganhar pontos de vida daquela forma. No entanto, ele encontra Emma e sugere que eles façam sua saudação habitual. Enquanto ela protesta sobre o quão embaraçoso seria, Noir a beija. Nesse momento, Elna se aproxima deles e pergunta se eles percebem que estão na escola. Então, ela imediatamente começa a perseguir Noir, gritando para ele correr 15 voltas ao redor da escola. Depois da escola, Noir e Emma vão para a Guilda dos Aventureiros. Quando chegam, Lola dispara assim que vê Noir, e o outro atendente diz que ela foi arrumar a maquiagem porque não estava pronta para ele. Noir conversa com Lola sobre a maldição e seu plano para ajudar Maria. Ela lhe diz que tem uma amiga, uma clériga chamada Luna, mas não sabe por que Luna está se escondendo. Noir decide usar suas habilidades para ajudar Luna com seus problemas para que ela possa curar Maria. Ele se levanta imediatamente e implora a Lola que o apresente a Luna para que possam salvar Maria antes que a maldição faça efeito na próxima semana. Logo depois, Lola vai ao templo para ver Luna. Quando a encontra em um quarto, descansando porque está cansada de curar pessoas o dia todo, Lola cumprimenta a Luna com um abraço. Imediatamente, Lola diz a Luna que quer discutir um assunto importante com ela. Enquanto isso, antes de encontrar a clériga, Noir visita Olivia para pedir alguns conselhos. Ele percebe que Olivia está chateada porque ele se esqueceu de sua mestra. Ele se desculpa e explica sobre Maria e a maldição. Olivia o aconselha a procurar a ajuda de Luna, sugerindo que, como clériga meio-elfa, ela pode ter o poder de exorcizar a maldição. Então Olivia começa a provocar Noir, sugerindo que ele poderia ganhar muitos pontos de vida desenvolvendo alguns enredos com outras espécies.
Noir então pergunta a Olivia como ele pode ganhar mais pontos, levando-a a sugerir ideias que o deixam desconfortável. Olivia o tranquiliza dizendo que está apenas brincando, mas ela menciona uma habilidade de couro da sorte que poderia aumentar seus pontos de vida. Noir sai da masmorra e encontra Emma na cidade. Enquanto corre em direção a ela, ele escorrega e acidentalmente aterrissa com o rosto entre os seios enormes dela. Uma brisa repentina passa, fazendo Noir vislumbrar a armadura de enredo da Lady na rua, aumentando ainda mais seus pontos de vida. Ao ver isso, percebe que é o couro da sorte agindo. Ele rapidamente usa sua habilidade de editor, reduzindo sua frequência. Enquanto isso, Emma confronta Noir, exigindo saber por que ele está sorrindo daquele jeito. Ele tenta explicar, mas Lola e Luna chegam sem que eles percebam e observam a discussão. Luna comenta com Lola o quão fofo ela acha Noir, dizendo que ele é totalmente o tipo dela. Mas Lola a repreende, dizendo a Luna que ela tirará a virgindade dele primeiro. Então, Emma e Noir cumprimentam Luna, que os informa que fez uma reserva para o almoço, para que possam discutir assuntos importantes. Emma fica visivelmente frustrada, sentindo que sua única vantagem contra Luna são seus seios enormes, e começa a se culpar por ter feito Noir conhecê-la. Eles chegam ao restaurante e durante a refeição, Noir conta a Luna sobre a maldição de Maria. Luna admite que conheceu Maria, mas não conseguiu quebrar a maldição. Noir fica desconfiado, sentindo que Luna está escondendo algo. Usando seus olhos perspicazes, ele observa que Luna pode sim levantar a maldição, mas fazer isso encurtaria sua própria vida. Após a refeição, Luna de repente lhes diz que vai levantar a maldição, o que faz Lola perguntar por quê, considerando que ela havia dito antes que não tinha da habilidade. Noir imediatamente pede a Emma e Lola um momento a sós com Luna. Afastando-se para conversar, Noir confronta Luna sobre saber que levantar a maldição encurtaria sua vida. Luna explica que sua mãe, que também era uma clériga, dedicou sua vida a ajudar as pessoas, e ela deseja fazer exatamente o mesmo. De repente, eles ouvem um barulho alto e correm em direção a ele. Ao chegarem, descobrem que uma parede desabou e um jovem garoto está preso debaixo dela. Eles resgatam o garoto com sucesso, e Luna usa suas habilidades de cura para curá-lo. No entanto, isso resulta na sua energia se esgotando, fazendo-a desmaiar. Noir a levanta enquanto ela começa a tremer, dizendo a ele que está com muito medo de morrer. Quando Noir verifica, ele percebe que ela também possui uma habilidade de covardia. Lola pega Luna de Noir e começa a acariciar sua cabeça. Em poucos minutos, Luna acorda e fica envergonhada, mas tenta agir com bravura, insistindo que ela vai salvar Maria de qualquer jeito. Então, Noir tranquiliza Luna de que ela não morrerá, explicando que ele pode usar suas habilidades de edição para que sua vida não se reduza, mas sim seu dinheiro. Ele revela como precisa de pontos de vida para usar suas habilidades, surpreendendo-os ao saberem como ele os obtém. Noir lhes diz que precisarão juntar dinheiro suficiente para Luna antes de levantar a maldição e pergunta a Lola se há uma maneira de ganhar 2.000 pontos de vida rapidamente. Lola os informa que há um evento que trará dinheiro e ajudará Noir a ganhar pontos de vida. Ela lhes fala sobre o evento Harem Pride, realizado todo fim de semana por um nobre cuja esposa o rejeitou. Naquele fim de semana, todos eles comparecem ao evento onde a plateia é hostil, porque todos foram maltratados por mulheres. O evento começa e cada equipe exibe as mulheres que possui. A plateia faz comentários duros sobre elas enquanto o gordo feio as pontua. Noir fica assustado, testemunhando a raiva e a dureza da plateia, dizendo a si mesmo que precisa ir embora dali. Ao retornar para casa, Noir pega Alice cheirando seus lençóis. Ela tenta disfarçar e implora a ele para deixá-la dormir em seu quarto, ao que ele relutantemente concorda. Ela rapidamente pula na cama e pressiona seus seios contra as costas dele. Noir tenta se convencer de que seus pontos de vida não poderiam aumentar de jeito nenhum, porque ela é sua irmã. No entanto, para seu constrangimento, ele ganha 100 pontos e retorna ao evento do Orgulho do Harém. Enquanto isso, na casa do Duque, Maria acorda no meio da noite reclamando de dor no peito. Amin começa a soluçar, orando para que alguém venha e levante a maldição para que a vida de Maria possa ser poupada. No evento Harem Pride, Noir e as garotas observam a plateia insultar os outros. Emma diz a Noir que quer ir para casa porque não consegue lidar com os insultos. Lola diz a Emma para ir embora enquanto ela fica com Noir, mas Emma fica brava e insiste que é forte o suficiente para aguentar os insultos duros da plateia. Após uma série de insultos, uma equipe em particular surge com a maior pontuação porque eles cativam a plateia. Lola informa a Noir e as garotas que eles devem derrotar esta equipe, notando que são de uma guilda de aventureiros vizinha. Noir começa a considerar as consequências de perder, mas ele se tranquiliza de que não perderá a confiança. Logo eles são chamados para exibir sua beleza, mas Emma está muito assustada.
Noir imediatamente sopra uma brisa suave em seu ouvido e diz a ela que ela se sairá muito bem. Emma ganha confiança e salta para o palco onde se apresenta. A plateia não consegue criticar seus seios, pois eles saltam ritmicamente. A plateia aplaude Emma. Desculpe, eu quis dizer que a plateia aplaude por Emma. Logo, Luna também se adianta para se apresentar, seguida por Lola. Enquanto as três garotas falam, a plateia fica animada, implorando para se aproximar delas. Ele pontua suas performances e os determina como vencedores. No entanto, o Gordo os informa que, antes que possam receber o prêmio, devem participar de um show de acordo com 3 categorias, cada uma envolvendo interação com o homem do grupo deles. As garotas fazem uma reunião sem Noir, onde todas discutem e concordam sobre o que farão para cada uma das 3 categorias que lhes foram atribuídas. Noir senta-se em silêncio como uma criança esperando ser atendida por sua mãe, enquanto as garotas conversam. De repente, o Gordo anuncia o início do show. Enquanto ele lhes atribui as categorias, as garotas agem e se aproximam de Noir, que aproveita cada pedacinho disso. A plateia assiste ficando histérica, desejando estar no lugar de Noir e fazendo manchas por toda a calça. No final da categoria final, o Gordo começa a chorar, oprimido pela saudade de sua esposa e filha, e lhes concede o prêmio de 1000 Clio-Mil de Hellis. Noir e as garotas saem correndo da arena, muito animados com a vitória. Após celebrar, eles seguem para a casa do Duque para curar Maria antes que ela morra. Ao chegarem à mansão, encontram a Min do lado de fora em lágrimas. Ela explica como Maria carregava a dor em seu coração desde a infância. A Min revela que a maldição se originou de um feiticeiro que havia lutado com seu ancestral, afetando apenas Maria. Ela também informa a Noir que Maria ficou profundamente impressionada ao saber que ele havia sido o primeiro no exame de admissão. Após conversar com Aman, Noir e as garotas são escoltados até o quarto de Maria, onde encontram o Duque e sua esposa. Noir se apresenta e explica sua motivação para salvar Maria. No entanto, o Duque e sua esposa se lembram de Luna, que explica por que não conseguiu salvar Maria anteriormente. Noir explica que eles elaboraram um novo plano para evitar a morte de Luna e salvar Maria simultaneamente. Maria senta-se fracamente para agradecer a Noir, expressando sua gratidão beijando-o, para o grande desagrado de Emma e Lola, que observam com raiva da porta. Então, Noir segura a mão de Maria e instrui Luna a levantar a maldição. Luna o faz e Maria começa a se sentir melhor após alguns momentos. Todos na sala ficam emocionados enquanto Noir confirma com sua habilidade de olho, perspicaz, que a maldição foi levantada. Maria expressa sua gratidão a Luna por sua ajuda e promete a Noir que passará o resto de sua vida retribuindo-o da maneira que ele quiser. Depois, Noir e as garotas deixam a mansão e Noir se sente muito animado por ter conseguido ajudar Maria. De repente, ele ouve Emma e Lola dizendo uma à outra que Maria desenvolveu sentimentos por Noir. Nesse momento, Luna também lhes admite que se apaixonou por Noir, fazendo-o questionar como ele lidará com todas aquelas tramas e pontos de vida. No dia seguinte, Noir visita Olivia e explica como ele e as garotas conseguiram salvar Maria, mas Olivia lhe diz que ela é a única que ainda não recebeu um beijo dele. Ela o lembra que ele lhe deve, pois não teria conseguido salvar Maria sem os poderes que ela lhe deu. Noir se aproxima de Olivia e a beija na testa. Insatisfeita, Olivia diz a Noir que ele deveria aprender mais e voltar para lhe dar um beijo apropriado mais tarde. Logo depois, o Duque premia Noir e as garotas com 100 mil de Hellis cada um por curar Maria, deixando-os super animados. Luna lhes diz que usará seu dinheiro para reformar sua clínica. Emma de repente sugere que ele use seu dinheiro para abrir uma loja para vender materiais raros de monstros, como haviam discutido antes. Lola imediatamente interrompe Emma, insistindo que Noir precisa de suas habilidades de contabilidade e cálculo porque Emma é uma loira burra e seus seios não conseguem fazer cálculos. Emma fica com raiva, mas Luna diz às duas garotas para pararem de discutir, insistindo que ela estará com Noir primeiro. Ao ouvir isso, as garotas começam a brigar como galinhas, e Noir lhes diz que as verá mais tarde e rapidamente foge. Ao chegar em casa, Noir explica à sua família como conseguiu o dinheiro, e eles o parabenizam. Alice pergunta a Noir o que ele planeja fazer com o dinheiro, e ele lhe diz que ainda não sabe. Então, o pai gordo de Noir insiste que não deixará Noir ser o único provedor da família. Ele sugere que Noir guarde o dinheiro com ele, mas Noir rapidamente aponta que sabe que seu pai gordo gastaria tudo em hambúrgueres e no cassino. Noir então diz à sua família que quer abrir uma loja e planeja ser o responsável por coletar os produtos para vender. Seu pai inútil pede para ser contratado, e Noir concorda, mas o designa para cuidar da papelada do governo.
Alice então se manifesta, garantindo a Noir que ela ficará de olho no traseiro gordo do pai para ter certeza de que ele não embolsará o dinheiro. Mais tarde, Noir visita a masmorra para explorar mais andares. Quando ele encontra Olivia, ele a chama, mas ela não responde. Ele estende a mão, passando-a das mãos dela até a axila. No entanto, ele acidentalmente toca seus seios enormes, e ela faz um barulho feliz. Olivia explica que estava fingindo ignorar porque ele não a visitou e não a cumprimentou adequadamente. Noir se desculpa e explica seu plano de continuar explorando a masmorra para coletar materiais para sua nova loja. Olivia sugere que Noir use suas habilidades para criar uma habilidade de elevador de masmorra para explorar mais a masmorra de forma eficiente. Ela também recomenda uma habilidade chamada Luz Cegante para ajudá-lo a derrotar monstros, cegando-os temporariamente. Ao ouvir isso, Noir adquire as habilidades e testa a Luz Cegante. No entanto, faltando-lhe alguns neurônios, ele se esquece de fechar os olhos e Olivia o chama de desajeitado, de forma provocadora. Noir explora a masmorra e, após não encontrar nada no segundo e terceiro andares, ele segue para o quinto andar. De repente, ele se depara com alguns monstros e animais mortos. Continuando, ele sente uma presença por perto. De repente, Noir vê um enorme leão preto como piche com uma tulipa crescendo em sua cabeça. Ele tenta usar seus olhos perspicazes, mas não obtém nenhuma informação sobre o leão. Noir usa sua habilidade de luz cegante e tenta escapar com suas habilidades de elevador. Mas, quando está prestes a fugir, o leão fala, elogiando as habilidades de Noir por ter alcançado aquela parte da masmorra. O leão explica que precisa de ajuda para encontrar alguém no sexto andar e lhe oferece uma carona em troca. Enquanto cavalga em direção ao sexto andar, o leão diz a Noir que seu nome é Tigerson. Ao chegar ao sexto andar, Tigerson relata como ele e seu amigo entraram na masmorra anos atrás. Seu amigo o instruiu a permanecer no quinto andar, enquanto ele se aventurava sozinho para conquistar o sexto andar. Noir pergunta a Tigerson quantos anos ele passou esperando por seu amigo, e Tigerson responde que esperou por 350 anos. Comovido pela lealdade de Tigerson, Noir concorda em ajudá-lo. Ao entrar no sexto andar, Noir percebe o quão escuro é e imediatamente usa seus pontos de vida para criar uma habilidade de visão noturna. De repente, uma figura se aproxima. À medida que se aproxima, ele percebe que não é apenas um zumbi, mas um zumbi cestável, com seu corpo dividido em 6 partes. Em pânico, Noir tenta fugir, mas muitos zumbis o cercam, conseguindo escapar para um quarto próximo. Ele ouve outra voz. Quando investiga, Noir fica surpreso ao ver um zumbi diferente que ele reconhece como Vishal. Ele percebe que os zumbis devem ter infectado Vishal. No entanto, Noir cura Vishal e lhe diz como Tigerson o havia enviado para procurá-lo. Vishal fica triste, sentindo-se mal por ter desperdiçado o tempo de Tigerson durante sua curta vida. Ao chegarem à saída do sexto andar, Tigerson e Vishal se abraçam, e Vattel sugere desistir de conquistar a masmorra para retornar à sua cidade natal, onde sua amada ainda pode estar esperando por ele. Tigerson concorda e eles voltam para a entrada da masmorra, seguidos por Noir. Ao sair, Bichelle lembra a Tigerson como ele não seria aceito em sua terra natal, e Tigerson concorda em deixá-lo voltar para casa. Bichelle agradece a Noir e Tigerson antes de partir para sua cidade natal. Tigerson diz a Noir que precisa voltar para a masmorra porque esqueceu algo. Noir retorna ao quinto andar porque Tigerson parece muito suspeito. Lá ele encontra Tigerson chorando porque seu amigo Vachel o deixou. Sentindo pena de Tigerson, Noir pede para ser seu amigo e sugere levá-lo para sua casa. Tigerson concorda, e eles voltam para casa juntos. Ao chegar em casa, o pai gordo de Noir fica assustado com a enorme fera falante. No entanto, Alice e a mãe estão bem com isso, e sua mãe promete fazer um jantar enorme e delicioso. Alice brinca com Tigerson enquanto o pai feio de Noir pergunta a Noir por que o leão tem uma tulipa na cabeça. Noir lhe diz que a tulipa é a salsicha do leão. Alice continua brincando com a tulipa na cabeça de Tigerson, fazendo-o sentir-se no topo do mundo. No entanto, Alice continua a esfregar a tulipa de um jeito que faz Tigerson rugir. No dia seguinte, Emma visita a casa de Noir, deixando-o muito emocionado ao ver seus seios. Ele se empolga e ela imediatamente o chama de pervertido antes de lhe dar um abraço, o que aumenta seus pontos de vida. Eles conversam por um tempo antes de irem para a escola. Na escola, Maria diz a Noir que está se sentindo melhor e tudo isso é por causa dele. Enquanto ela o abraça, Emma fica com muitos ciúmes. Nesse momento, Amy os informa que terão um exame, chocando Noir. O professor entra e explica tudo o que precisam saber sobre o exame, bem como os materiais de monstros necessários para passar. Os alunos ficam muito preocupados porque os materiais que precisam encontrar são extremamente difíceis de conseguir. Após a aula, Emma diz a Noir que eles procurarão os materiais juntos para facilitar para ambos.
Noir então percebe que eles têm alguém em quem podem confiar e decide procurar Lola. Quando Noir a encontra, ele vê que ela está com um pouco de problema. Ela lhe diz que sua colega recepcionista burra, Sarah, roubou seus aventureiros 2 vezes. Usando seus olhos, Noir vê Sarah obtendo uma classificação mais alta em seu trabalho do que Lola. Lola explica que Sarah seduz todos os aventureiros para o lado dela, e é assim que ela consegue pontos na tabela. Noir começa a se perguntar como ela está fazendo isso, e Lola o informa que Sarah está fazendo coisas obscenas, como expor seus seios. Por causa disso, Sarah diz a Lola para vir, e vencê-la pelo menos uma vez se ela estiver tão brava com isso. Eles fazem uma aposta, e Sarah diz a Lola que terá um de seus aventureiros se vencer. Então, ela vai até Noir e lhe diz que mal pode esperar pelo dia em que se tornará sua recepcionista, fazendo seus seios enormes baterem em seu peito. Noir fica chocado e começa a se perguntar que tipo de habilidades ela possui. Usando seu olho especial para analisar, ele vê que as habilidades dela são muito específicas, o que explica sua popularidade. Sarah então sai do local depois de se despedir de Noir de forma brincalhona. Noir começa a pensar no que acontecerá se eles perderem e começa a sonhar acordado com o retorno de Sarah ao Jardim do Éden. Decidindo ajudar Lola com seu desafio, ele lhe diz para se juntar a ele em sua missão, já que precisam coletar materiais para a escola. Luna também concorda em ir com eles, pois tem operado sozinha e adoraria ser sua escrava pessoal. O que? Eles saem e começam a completar as tarefas de Lola uma após a outra, enquanto também coletam materiais para a escola. Ao longo do caminho, eles planejam derrubar um dragão e usar o dinheiro que receberam do Duque para comprar as armas necessárias. Noir também acumula pontos de vida ao se aproximar das garotas. Vendo que ganharam habilidade suficiente para lutar contra o dragão, eles cavalgam Tigerson até a Montanha do Tesouro, onde os dragões estão. Ao chegar, Noir pede ao seu grande sábio para lhe dizer onde está o dragão mais próximo e, pelo relatório, ele vê que o dragão está mais perto do que pensava. Noir, de repente, começa a ter uma dor de cabeça, e Emma imediatamente corre até ele e o beija para aliviá-la. Noir lhes diz que sabe onde o dragão está, e eles imediatamente colocam seu plano em ação. Eles cavam um buraco, colocam as longas lanças que possuem dentro dele e o cobrem com pano e areia para mantê-lo escondido do dragão. Noir entra na caverna do dragão e usa seu olho especial para aprender sobre as habilidades do dragão. Ele segue o plano deles e joga uma pedra no dragão, atingindo seu rosto e acordando-o. Ao ver o enorme dragão, Noir começa a fugir, mas ele se aproxima. Ele o leva em direção à armadilha deles e pula sobre ela, fazendo o dragão cair no fosso que prepararam. Imediatamente, Luna e Emma correm para o dragão, esfaqueando-o em muitos lugares para enfraquecê-lo. Noir pega uma lança e se junta a elas, evitando por pouco o ataque do dragão, que o arranha um pouco. Finalmente o dragão cai. As garotas correm para Noir, pensando que ele está ferido ou pior. Luna lhe dá uma injeção de cura, o que o faz se sentir melhor. Elas o ajudam a se levantar e olham para o dragão derrotado, sabendo que venceram. De volta à escola, os outros alunos ficam surpresos ao ver um dragão de verdade porque Noir entregou tudo o que precisavam para o exame. Então ele verifica os resultados do exame e vê que Lola superou Sarah. No entanto, Sarah chega e pede que adicionem seus pontos restantes. Todos veem que seus pontos excederam o que esperavam. Naquele momento, eles percebem que ela está trapaceando e reclamam que não é justo. No entanto, Lola leva Noir para outro quarto e começa a se despir, quase expondo seus seios. Ela então tira um cupom Me Leve e o entrega a Noir, perguntando se ele gostaria de resgatá-lo. Ele responde positivamente, e de repente, ela o empurra para a cama e cobre seus olhos enquanto começa a tocá-lo. Isso surpreende Noir, e eles começam a conversar sobre a Guilda dos Aventureiros. Eventualmente, ela o beija, encerrando o tratamento. Mais tarde, Noir vai para a masmorra para contar a Olivia o quão forte ele se tornou e como ele pode combinar suas habilidades mágicas aprendidas anteriormente. Na masmorra, ele tenta testar suas habilidades e percebe que ficou mais forte, pelo que agradece ao seu mestre. Ele vai para um nível superior onde vê a luz do sol e uma floresta, fazendo-o ponderar se alcançou o 7º andar. Vendo que o 7º andar é uma floresta, Noir começa a pensar que alguém a recriou ali. Então, ele vê uma matilha de lobos e percebe que o nível deles é mais alto que o seu, o que significa que ele precisa retornar imediatamente, pois não é páreo para eles. No caminho, Noir vê uma jovem que se parece com uma versão mais jovem de Emma. Ele se pergunta o que o eu mais jovem de Emma poderia estar fazendo na floresta. Noir considera se ela poderia ser uma ilusão e usa seus olhos para verificar suas habilidades, mas nota sua sensibilidade à floresta. Reconhecendo a força de Noir, a garota lhe diz que tem um pedido e que morrerá se nada for feito. Ela implora a ele sinceramente e desmaia. Noir concorda em ouvi-la, pois também está em uma missão para ajudar sua recepcionista.
A garota explica que um monstro está sugando sua mana. Ela é uma árvore espiritual e não consegue se mover. Portanto, se ele a ajudar a derrotar o monstro, ela promete dizer-lhe onde os 2 baús de tesouro estão localizados e também o guiará até o 8º andar. Pensando bem, Noir sabe que obter mais tesouros poderia ajudar Lola a vencer. Ele imediatamente pergunta à garota sobre o demônio para entender o que está enfrentando. Ela o leva para ver seu corpo real, onde ele nota a abelha dourada sugando seu corpo. Ele tenta verificar o nível da abelha e percebe que é mais alto que o dele, o que o preocupa bastante. Vendo que Noir não pode ajudá-la, ela o agradece por ter tentado. De repente, Noir vê a abelha dourada drenando mana da árvore. Como eles acharam que estava tudo bem em sequer colocar isso no jogo, e percebe que está afetando a garota, o que o preocupa ainda mais profundamente. Naquele momento, ele vê o corpo real dela se desfazendo. Vendo sua condição, Noir sente-se culpado por ter inicialmente pensado em ignorá-la. A garota nota Noir sangrando e o beija, sugerindo que curará mais rápido se ela lamber, e continua a beijá-lo. Noir começa a sentir-se desconfortável, imaginando o que sua mestra Olivia diria se o pegasse nessa situação embaraçosa. Ele corre até Olivia para informá-la sobre a abelha, e pede conselhos sobre como derrotá-la. Olivia o aconselha a ignorar, explicando que derrotar a abelha seria extremamente difícil. Noir insiste que não pode deixar o espírito da árvore morrer, pois se assemelha a um amigo muito querido para ele, e ele não suportaria não ver seu amigo sorrir novamente. Relutantemente, Olivia concorda, mas o avisa para não morrer, dizendo que irá ao inferno para encontrá-lo se ele o fizer. Noir fica surpreso e pergunta por que ela não mencionou o céu. Olivia responde que é uma garota má destinada ao inferno, chocando Noir profundamente. Então Noir inicia seu plano, mas instrui Dory, a versão mais jovem de Emma, a ficar para trás por causa dos perigos que se aproximam. Ela o beija de repente e o implora para não morrer antes de sair apressadamente. Em seguida, Noir pega uma pedra e tenta atrair a atenção dos lobos, para que o persigam em direção ao ninho da abelha. De repente, ele percebe que a abelha não está em seu ninho, mas está sugando a árvore novamente. Ao mesmo tempo, ele vê Dory no chão, enquanto os lobos ainda os estão perseguindo. Pensando rapidamente, Noir usa sua habilidade de mira para redirecionar a atenção dos lobos para a abelha, permitindo-lhe ir verificar Dory. Os lobos enfrentam a abelha em batalha, mas ela os domina completamente. Noir então usa uma combinação de ataques de água e raios para derrotar a abelha e garante a Dory que tudo acabou. Vendo isso, Dory se desculpa por não ter conseguido, mas Noir lhe diz que eles ganharam mais pontos juntos porque trabalharam em equipe. Ela leva Noir para onde prometeu dar-lhe os itens, entrando em um espaço apertado para recuperá-los sozinha. Quando ela os traz para fora, admite que não sabe para que servem. Usando suas habilidades especiais para examiná-los, Noir percebe que são itens muito úteis e valiosos. Grato, ele a agradece e promete trazer-lhe comida deliciosa na próxima vez que retornar. Após retornar, Noir devolve o chip a Lola, enquanto se dirigem ao anúncio do vencedor. Os chips são contados individualmente, com Lola e Sarah sendo as finalistas. Enquanto contam os chips, Lola mostra ter mais, tornando-a a vencedora e a nova rainha das recepcionistas. Imediatamente, Sarah começa a sentir-se chateada por ter perdido, fazendo com que Noir a tranquilize, dizendo que ficar em segundo lugar é excelente. Vendo a compreensão de Noir, Sarah lhe entrega um mapa para sua casa. Essa ação frustra Lola, que começa a perseguir Sarah com raiva. Depois, Noir entrega a Emma o outro tesouro que encontrou na floresta. Emma o engole e imediatamente sente o poder fluindo através dela, testando-o com grande entusiasmo. Noir percebe que ela está ficando muito boa nisso. Naquele momento, ela lhe pergunta se ele gostaria de ir a uma festa com ela. Sabendo que a festa é para nobres, Noir se pergunta o que ela planeja fazer lá. Ela lhe diz que quer dançar e quer que ele seja seu parceiro. Noir inicialmente recusa, mas começa a sentir-se culpado ao ver Emma sair correndo, afirmando que não se importaria se ela fosse levada por outro garoto e coisas terríveis fossem feitas a ela. Mais tarde, Noir vai para casa e vê que todos estão infelizes porque seu pai inútil não recebeu um lugar para abrir uma loja e vender seus materiais, já que sua família não é de nobres. Noir diz ao gordo para relaxar e comer um hambúrguer, e pergunta se ele tem roupas adequadas para uma festa. O pai feio de Noir arrasta um terno antigo, tamanho 8 pazes L, que já viu mais vinho do que um vinhedo inteiro. Noir, olhando para o quão enorme é, diz a ele que precisa parar de petiscar como um hobbit em um banquete e decide comprar um novo. Eventualmente, Noir chega à festa que já havia começado. Lá, ele encontra um lord que o conhece desde pequeno e começa a lembrá-lo de um incidente embaraçoso em que ele molhou as calças.
Ouvindo isso, Noir fica envergonhado e pede ao Lorde para não mencionar mais o incidente, então prossegue para perguntar sobre Emma. O Lorde assume que Emma contou a Noir os detalhes da festa, mas vê que ela não o fez, fazendo Noir se perguntar o que ele quer dizer até que ele vê Emma linda e deslumbrante. De repente, o anfitrião da festa aparece e fala sobre o ladrão fantasma que todos estavam discutindo, surpreendendo Noir. O anfitrião tranquiliza os convidados, dizendo que não tem nada a temer, pois o ladrão está atrás da lágrima de sua sereia. Mas não será roubado, já que aventureiros da maior guilda o guardam. No entanto, Noir percebe que Emma está agindo de forma estranha e pergunta se o anúncio a assustou, mas ela o assegura que não é nada e diz que está quase na hora da dança. Noir vê que a ordem da dança segue suas classificações, então ele e Emma serão os últimos. De repente, um idiota completo chamado Mike, um velho amigo de Emma, aparece. Notando o quão linda ela está, ele pede para cortejá-la, mas ela recusa dizendo que está com outra pessoa. Mike então nota Noir e, vendo que ele é um baronete, o desafia por Emma. Emma imediatamente se levanta e declara que não concorda com o desafio. Confiante, Noir diz a Mike que aceita o desafio, afirmando que o aplauso da multidão determinará o vencedor. Mike concorda em ir primeiro, e Noir percebe que as habilidades de dança de Mike são de primeira linha, mas ele sabe que tem que vencer para mantê-lo longe de Emma. Noir usa suas habilidades para ser criativo com sua dança e, nervosamente, dirige-se à pista. Emma o tranquiliza para relaxar e eles começam a dançar. A plateia nota o quão adoráveis eles parecem juntos, o que deixa Mike muito irritado. Após a dança, a plateia lhes dá um aplauso maravilhoso enquanto saem, admirando o quão fofos eles parecem juntos. Noir olha nos olhos de Emma e tenta beijá-la, mas de repente as luzes se apagam. A ladra fantasma aparece, anunciando que veio pela lágrima da sereia. Noir então se lembra porque Emma disse que alguém a levaria embora. De repente, a ladra salta e leva Emma para longe de Noir, que tenta pará-la, mas é chutado. A ladra fantasma rouba a lágrima da sereia, sequestra Emma e deixa o salão. Vendo isso, os aventureiros se dividem em grupos para ir atrás da ladra, e Noir pede para se juntar a eles. Eles concordam e começam a perseguir a ladra fantasma, que Noir percebe ter uma poderosa habilidade de invocação. De repente, a ladra invoca um pássaro de fogo para ajudá-la na luta. Enquanto batalham, Noir percebe que não tem pontos de vida suficientes e decide usar a fraqueza dela a raios contra ela. Primeiro, ele ajuda os outros aventureiros e engana a ladra fantasma para que caia em uma armadilha que ele montou. Naquele momento, outro membro dos aventureiros Lamu chega e Noir percebe que ele está usando um brinco estranho. Noir usa seus olhos especiais para verificar as habilidades do recém-chegado, mas não detecta nada. De repente, Noir é atingido e amarrado pelo aventureiro, que revela seu plano de fazer de Emma sua esposa. Como ele a observava há muito tempo, apesar de ser atacado, Noir ainda tenta salvá-la. Surpreendentemente, Emma recupera a consciência e consegue ajudá-lo um pouco. Com a assistência dela, Noir consegue nocautear o aventureiro. Finalmente segura, Emma se desculpa com ele e espera que ele não a veja como suja, mas Noir a tranquiliza, dizendo que ela não é, e a beija. Eles retornam à festa, onde o pai de Emma agradece a Noir e também ajuda o pai de Noir a conseguir uma loja para vender materiais raros. Todos estão felizes, e Emma concorda em ajudar com a remodelação. Alice lança um olhar de desaprovação para Noir, o que ele acha assustador. No dia seguinte na escola, Elna anuncia uma aula especial e informa aos alunos que eles irão de férias para as fontes termais. No caminho para lá, Noir nota a empolgação de Emma e a avisa sobre os garotos da turma planejando espiar os melões das meninas. Emma responde que está tudo bem para ela, provocando Noir, que fica constrangido antes de perceber que ela está brincando. Então Emma diz às garotas que Noir as protegerá dos outros garotos, o que o deixa incerto. Depois de um tempo, ela lhes diz que há muitos monstros em Amora, então eles devem preparar suas formações e linhas de defesa. Os alunos ficam confusos sobre o que ela quer dizer, mas continuam em direção às fontes termais, fazendo Noir perceber que seus problemas ainda não acabaram. De repente, um colega de classe diz a Noir para parar porque há uma armadilha por perto. Usando uma pedra, Noir confirma que é uma armadilha de poço e agradece ao colega, perguntando-se quem a armou. Então eles veem uma Pixie. Ela sugere um atalho para evitar mais armadilhas. Enquanto isso, Noir percebe que Elnor permanece em silêncio, percebendo que a Pixie possui uma habilidade de manipulação de monstros. Deixando a tarefa para os alunos, eles chegam a uma caverna escura, fazendo os alunos se perguntarem o que há lá dentro. De repente, Noir saca sua espada, o que faz a Pixie se perguntar por quê e implorar para ele guardá-la. Noir também nota os buracos na parede e diz a Pixie que ela tem uma habilidade de manipulação, suspeitando que ela deseja enganá-los para que possam ser capturados.
A Pixie imediatamente percebe que sua cobertura foi descoberta e diz aos Homens Lagarto para capturar os alunos. Para a surpresa de Noir, os alunos imediatamente atacam os Homens Lagarto e os derrubam. A Pixie tenta escapar, mas Noir a prende e ela cai no chão. Vendo a vitória deles, Elna começa a falar com eles, mas um dos garotos avista a fonte termal à distância e todos começam a celebrar com grande alegria. Quando chegam, um feio atendente esqueleto os informa que está dividido entre meninos e meninas. As garotas começam a se preocupar que os meninos possam espiá-las, mas eles as tranquilizam, dizendo que não o farão. No entanto, uma vez de volta ao dormitório, os garotos secretamente se preparam para espiar os terrenos das garotas, usando máscaras para evitar serem pegos. Então eles oferecem a Noir uma das máscaras, mas ele se lembra do que as garotas lhe disseram antes e recusa-se a participar do esquema deles. Ele começa a fugir deles, e eles o perseguem enquanto ele se dirige ao banho. Enquanto corre, ele tenta pensar em uma maneira de detê-los. No entanto, ele encontra Elna, que forma uma parede para bloquear os garotos. Elna inicialmente pensa que Noir faz parte do plano dos garotos para espiar as garotas, mas ele rapidamente explica que quer detê-los. De repente, os outros garotos acordam e avançam em direção ao banho, mas Noir e Elna rapidamente usam seus poderes para impedi-los. Em quarto lugar, um dos garotos se levanta e planeja lutar contra Noir e Elna para continuar seu plano. Ele atinge Elna fazendo-a cair para trás, mas Noir a segura em seus enormes canhões. Elna então lhe diz que o perdoará e pede para ele tirar as mãos de seus canhões. Noir imediatamente se desculpa pelo seu erro. Então eles percebem que Hot ganhou mais poder para se tornar muito forte e ver os terrenos de seus colegas. Ele tenta convencer Noir a se juntar a ele, mas Noir recusa. Eles começam a lutar, e Noir usa uma de suas habilidades para enfraquecer Hort e o joga no chão. Um de seus colegas acorda e começa a correr em direção ao banho para ver as garotas. Mas Noir tenta detê-lo, e no processo ele usa muitos pontos de vida, o que o enfraquece bastante. Ao chegar ao banho, ele vê que as garotas ainda não começaram a se banhar, como sua professora as havia avisado. Noir fica enfraquecido e desmaia. Quando acorda, ele se encontra no banheiro com as garotas, que lhe dizem que o recompensam por cumprir sua promessa. Isso o surpreende e as garotas começam a agradecê-lo. Emma vê que Noir perdeu muitos pontos de vida, então ela começa a esfregar seus canhões no rosto dele e pergunta como ele se sente. Elna também se junta, enquanto os outros alunos começam a observar a cena. Então Noir vê que seus pontos de vida surpreendentemente ultrapassaram 10.000. Depois de um tempo, Noir e sua família se preparam para abrir sua loja. Lola ajuda movendo itens, já que ela é bastante forte. Enquanto isso, Luna nota os esforços de Lola para se aproximar de Noir e a afasta. Nesse momento, Emma entra e avista uma poção na mesa. Noir explica que é comestível, e eles podem provar um pouco. As garotas provam seu líquido espesso e o acham delicioso, enquanto Noir se lembra que é da masmorra onde ele encontra seus artefatos. Então seu pai gordo entra para lhes dizer que terminou de distribuir os panfletos. Naquele momento, eles veem que está quase na hora e entram em pânico sobre abrir a loja pela primeira vez. Eles começam a contagem regressiva e imediatamente abrem as portas da loja. O pai feio de Noir fica maravilhado ao ver tantos clientes, pensando em toda a comida que poderá comprar. Mais tarde, Noir visita Olivia e expressa seu desejo de agradecê-la, pondo fim ao seu sofrimento e libertando-a das correntes. Ele a implora para permitir-lhe isso e está determinado a ver sua mestra sorrir novamente. Ele procura o grande sábio e pede conselhos sobre como salvar Olivia sem matá-la. O sábio o informa que a resposta está no 15º andar. Assim que Noir recupera a consciência, uma dor de cabeça mais forte o atinge, fazendo-o perceber que quanto mais difícil a pergunta, mais isso o afeta. Para encontrar sua resposta, ele vai para o 14º andar. Lá, ele encontra instruções dizendo-lhe para onde ir se estiver sozinho. Seguindo o caminho marcado com o número 1, ele alcança uma ponte estreita e cheia de espinhos. Ele é instruído a não usar nenhuma habilidade, o que o preocupa. Saindo da masmorra, Noir conversa com Emma sobre tudo e pede ajuda. Ele a leva para a masmorra escondida. Como ele não está sozinho, eles pegam o caminho número 2. Encontram uma porta e esperam um monstro lá dentro, mas está vazia. Ao entrarem, a porta se tranca atrás deles. Eles encontram anões se aproximando e pedindo para largarem suas armas e compartilharem comida. Noir usa seus poderes para criar biscoitos para eles, que os anões acham deliciosos. O líder deles, mastigando os biscoitos, imediatamente pede a Emma para grunhir como um porco para fazê-los rir. Noir a implora para fazer isso, mas os anões não acham graça, o que irrita Emma. O líder então exige mais biscoitos, mas Noir usa seus poderes para secretamente envenená-los para que possam continuar seu caminho.
Eles prosseguem mais fundo na masmorra, descendo alguns degraus com uma pista para salvar seu mestre em mente. Noir entra em uma sala e encontra sua mestra. Aproximando-se cautelosamente, ele examina os poderes dela com seus olhos e descobre que a garota na forma de Olivia é a verdadeira corrente da morte que prende Olivia. Ele lê uma instrução afirmando que ele deveria libertá-la sem causar dano, prometendo que um caminho apareceria. Naquele momento, Emma a liberta, enquanto Noir a informa que sabe que ela é a corrente da morte e não há necessidade de fingir, e Noir vê que matá-la libertaria sua mestra. Noir tenta um ataque de bala de pedra, mas ela o chuta para longe, mostrando sua força. A corrente da morte invoca um dragão de fogo para matar Noir, que o desvia. De repente, ela tenta usar seus poderes neles, mas Noir usa suas habilidades de elevador para teletransportá-los para onde Olivia está. Ao vê-los, Olivia fica zangada ao ver Emma com Noir e exige saber quem ela é. Noir rapidamente explica que Emma é a amiga de infância que ele havia mencionado anteriormente. Enquanto isso, Emma está assustada porque a corrente da morte está usando o corpo de Olivia. Olivia imediatamente explica que está ciente da situação. Emma então pergunta sobre as fraquezas da corrente da morte para saber como derrotá-la. Mas Olivia ignora sua pergunta e, em vez disso, pergunta sobre o tamanho de suas bolsas de bolo de arroz. Vendo a confusão de Emma, Olivia explica que perguntou por que notou que os melões de Emma são maiores que os dela. Então, Olivia aconselha Noir a ficar longe da corrente da morte devido aos seus poderes. Noir pergunta por que ela está sendo gentil com ele, já que ele não a recompensou por tudo o que ela fez, mas ela permanece em silêncio. Mais tarde, Noir e Emma deixam a masmorra. Emma sugere conversar com os amigos historiadores de seus pais para aprender as fraquezas da corrente da morte. Noir concorda, e antes de se separarem, ele agradece a Emma e segue para sua loja ainda não aberta. Ao chegar, Noir abre a porta e encontra Luna e Lola discutindo, mas elas param quando o veem. Lola pergunta por que ele parece exausto. Antes que ele possa responder, ela assume que é porque ele está com poucos pontos de vida. Noir tenta explicar que está apenas cansado, mas elas começam a sussurrar uma para a outra. De repente, Lola e Luna o agarram e começam a confortá-lo. Luna mordisca suas orelhas, e Lola pressiona seus melões contra seu mini molho, fazendo-o emitir sons de felicidade. No dia seguinte, Noir visita a biblioteca e lê sobre uma grande batalha entre Olivia e um clérigo que Olivia venceu. Ele descobre que o clérigo possui uma habilidade chamada Sacrifício, o que representa um desafio para Olivia. Noir então sai para praticar o uso da habilidade de Sacrifício, aprendendo que deve sacrificar algumas de suas habilidades para usá-la. No caminho para casa, Noir encontra as correntes da morte na ponte. Quando ele pergunta por que ela o está seguindo, ela explica que seu trabalho é derrotar qualquer intruso no 15º andar. As correntes da morte também perguntam a Noir por que ele quer salvar Olivia. Ele lhe diz que é porque quer que sua mestra seja livre depois de estar presa por 200 anos, e ele decide derrotar as correntes da morte de uma vez por todas. Então, Noir rapidamente sacrifica algumas de suas habilidades para usar o poder de sacrifício supremo. Ele tenta atacar as correntes da morte, mas ela contra-ataca perfurando o peito de Noir com sua espada. Apesar de tentar permanecer forte, Noir começa a sentir uma onda de raios percorrer seu corpo. Usando sua habilidade ocular, ele vê o quão poderosa é a espada da corrente da morte. Enquanto a corrente da morte se aproxima de Noir, prestes a golpeá-lo, ele urgentemente chama por Olivia, que o implora para não morrer. Olivia revelou como havia rejeitado um garoto 200 anos atrás. Ele a encontrou em um bar e pediu para ser seu aluno. Ela se perguntou o quão corajoso ele era para abordá-la daquele jeito. O garoto implorou para aprender com ela, mas ela recusou, dizendo que não era boa em ensinar. Ainda assim, ele a seguiu por toda a parte, implorando para que ela o ensinasse para que ele pudesse se tornar mais forte. Ela continuou a recusá-lo, mas eventualmente ela o desafiou. Ela lhe disse para atacá-la no meio da cidade. Se ele pudesse arranhá-la, ela se tornaria sua mestra. Quando ele sacou sua espada, Olivia pulou e ficou em sua lâmina. Ela lhe disse que ele não era habilidoso o suficiente e deveria desistir de aventurar-se. Isso deixou o garoto muito desapontado. Apesar de suas rejeições, o garoto continuou seguindo Olivia. Ele ouvia ansiosamente quando ela falava sobre criaturas que conhecia. Sua dedicação impressionou Olivia, mas ela sempre lhe dizia para não chamá-la de mestra. Uma noite no bar, Olivia ouviu que o garoto havia morrido. Ele foi derrotado por um goblin de ferro enquanto salvava a filha de um homem. O homem explicou como o garoto usou sua espada para perfurar o olho do goblin, permitindo que a garota escapasse. Olivia sentiu-se triste e culpou-se por não ter ensinado melhor o garoto. Ela se arrependeu de não ter aceitado seus pedidos anteriores para aprender e se tornar mais forte. Depois de contar a história a Noir, Olivia menciona que o garoto que ela havia rejeitado se parecia com ele. Quando ela viu Noir pela primeira vez, ela lhe deu seus poderes para aliviar a culpa que sentia por ter afastado o garoto anos atrás. Olivia então implora a Noir para ser forte e não morrer para que ela possa ver seu rosto sorridente novamente.
Ouvindo tudo isso, Noir tenta se levantar. Enquanto ele se ergue, as correntes da morte o avisam que ele morrerá assim que ela o golpear com sua espada. Enquanto ela tenta atacar, Emma usa seu poder para afastar a corrente da morte. Noir fica surpreso ao ver Emma, junto com Lola, Luna e Layla, uma de suas amigas. Então, Luna usa suas armas de cura em Noir. As garotas decidem lutar contra a corrente da morte para derrotá-la. Noir os alerta sobre o quão poderosa é a corrente da morte, mas Emma o lembra de como ele os ajudou, e todos eles decidiram ajudá-lo. As garotas então começam a te atacar a corrente da morte, que por sua vez zomba delas. No entanto, quando Emma cruza espadas com a corrente da morte, ela enfraquece, sentindo uma descarga elétrica percorrer seu corpo. Noir tenta ajudar as garotas, mas logo percebe que ainda não se recuperou completamente. Então, enquanto a corrente da morte tenta ferir Emma, Lola a salva, jogando grandes barris contra ela. Vendo isso, Noir avisa Lola que a ponte poderia de fato desabar se ela continuasse com aquilo. Ele diz a Luna para curar Emma e Lola, enquanto ele tenta descobrir como eles podem de fato derrotar a corrente da morte. Imediatamente, Noir usa suas habilidades de editor para destruir a espada e instrui Layla a usar seu punho demoníaco para atingi-la com força. Finalmente, a espada se quebra e Layla tenta atacar a corrente da morte. A corrente da morte rapidamente pula e usa uma habilidade para golpear Layla. Vendo isso, Noir se levanta para verificar o estado de Layla. Mas de repente, Luna também cai e Noir percebe que a corrente da morte está fazendo algo terrível com as garotas. Furioso, Noir decide lutar contra a corrente da morte. Ele logo nota que ela está interferindo em suas habilidades, fazendo com que todos os seus ataques ricocheteiem de volta para ele. Olhando para os rostos feios de seus amigos, Noir decide derrotar a corrente da morte, tanto por seus amigos quanto para libertar seu mestre. Para conseguir isso, ele sacrifica todas as suas outras habilidades, exceto aquelas que Olivia lhe havia dado. Ele então usa sua espada para golpear o corpo da corrente da morte, mas não consegue perfurá-lo de forma alguma. Depois de muito pensar, Noir canaliza um esforço massivo, extraindo o poder da própria corrente da morte. Com esse impulso, ele golpeia o corpo com sua espada, fazendo a corrente da morte desmoronar em pó instantaneamente. Sentindo-se exausto após usar seus poderes, Noir diz às garotas que está bem, mas que só lhe restam meros 200 pontos de vida. Elas lhe oferecem seus bolinhos de arroz para aumentar seus pontos de vida para 10.000. Noir então retorna à masmorra e encontra Olivia finalmente livre das correntes. Oprimido pela emoção, ele corre até ela e a abraça com carinho. Noir pergunta a Olivia por que ela não lhe disse que estava sentindo dor, e ela explica que não queria que ele se preocupasse. Olivia toca suavemente o rosto de Noir e expressa o quanto ela desejava fazer isso, e ambos se agradecem calorosamente. Mais tarde, na loja de Noir, Alice pergunta de onde ele conseguiu as frutas, e ele diz a ela que as obteve de seu amigo. Noir também tem aulas com Layla, que o ensina a lutar e a se defender. Durante as aulas, ele sente os melões dela descansando em suas costas, o que o excita bastante. Vendo isso, Lola rapidamente diz a Noir que não sabia que ele precisava de mais pontos de vida, e então coloca seus próprios canhões em seu corpo, e Luna faz exatamente o mesmo. De repente, Emma chega e diz a Noir para sempre informá-la primeiro se ele precisar de pontos de vida. Do nada, Emma beija Noir. De repente, eles ouvem Alice gritando com eles por estarem brigando por sua postagem com Noir. Obrigado por ter ficado conosco até o final, você é uma verdadeira lenda. Se você chegou até aqui, digite Noir é poderoso demais nos comentários. Não se esqueça de curtir e se inscrever para que possamos continuar trazendo esses resumos épicos de animes para você. Não tem certeza do que assistir em seguida? Você definitivamente vai gostar da história de um perdedor nojento chamado Nogumo, que foi deixado para morrer depois que seus amigos o traíram. Para sobreviver, ele come monstros e une forças com um vampiro para ganhar habilidades super poderosas e se vingar. Até a próxima vez, continue sendo incrível. Fique Anygeek.